capítulo 1. Versículo 18. No domingo nós vimos que Cristo é o Criador Supremo, como acabamos de cantar agora. Ele também é supremo pela sua autoridade, como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos parar aqui no versículo 18. Nós encontramos nas Escrituras diversas imagens da igreja. E o corpo é uma das mais importantes. Vamos dar uma olhada nisso. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque, assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Veja só, falando da igreja, o corpo de Cristo. A igreja tem muitos membros, muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Mas nem todos têm a mesma função. Temos funções diferentes desse corpo. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, esse é um corpo organismo. Quando se fala de corpo de Cristo, a gente não está falando da bandeira da igreja. A gente não está falando da religião. Nós estamos falando daqueles que creem de fato e de verdade em Cristo. Esses fazem parte do corpo organismo, não do corpo organização. É necessário ter organização? É. Deus não é Deus bagunça. Mas o corpo que ele está falando não é a organização religiosa, mas o organismo que é formado daqueles que creem. Então está falando não especificamente de uma igreja local ou denominacional, mas está falando da igreja universal, que é formada de todos os que creem em Jesus. Ok? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, ele está explicando claramente essa questão. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Veja só. O Espírito, ele sela o crente. Quando crente. Esse selo é o batismo do Espírito Santo em nós. Não é uma segunda experiência depois da conversão. Não tem texto na Bíblia de batismo do Espírito Santo como segunda experiência. Não existe. Embora muitos preguem isso, muitos sigam isso, mas não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é isso aqui. Quer judeus, quer escravos, quer gregos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui está falando, então, o que ocorre? A hora que nós cremos, nós somos batizados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. É isso que o texto está dizendo. São dois atos no mesmo instante de fé. Quando eu creio e entrego minha vida para Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você ouviu,
Bíblia, o Evangelho da vossa salvação, a respeito da salvação em Jesus, tendo nele, em Jesus, também crido, creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando que a pessoa é batizada pelo Santo Espírito da promessa? Quando crê. Quando crê. Versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, é a garantia. Nós somos como uma carta escrita ao Senhor, onde o selo da carta é o Espírito Santo. Então, a promessa que ele está citando, o Espírito Santo, a promessa, ele está citando que ele é o penhor, a garantia, o selo que vai nos conduzir até ao resgate da sua propriedade, até o arrebatamento. É isso que a Bíblia ensina. Em louvor da sua glória, a glória do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, ele está falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui são chamados dons funcionais, para que uma igreja se constitua, se forme, o organismo tenha funções diferentes, são necessárias algumas funções básicas para esse início. Apóstolos, a coluna da igreja, os apóstolos. Outros para profetas. A Bíblia não foi só escrita para apóstolos, a Bíblia tem profetas. Outros para evangelistas. Note, aqui está falando de uma função específica. Tá? Evangelizar, todos nós temos que evangelizar. Mas aqui está falando de pessoas que têm uma habilidade maior. Outros para pastores, que vão cuidar da igreja, do rebanho. E outros para mestres, para ensino. Assim se constitui uma igreja, o corpo de Cristo. Versículo 12. Com vistas, para que tem o corpo de Cristo? Qual a finalidade da igreja? Qual o alvo a ser alcançado? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Por isso precisa de pastor e de mestre, para aperfeiçoar aqueles que foram separados para Jesus. Para desempenho do seu serviço, somos servos. Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. 13. Até que todos da igreja, o corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé. Qual a base da nossa unidade de fé? Jesus Cristo. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. A perfeita varonilidade, para buscar não sei o que, crentes adultos. A medida da estatura, da medida da plenitude de Cristo. Então, qual que é o alvo? Crescer. Qual que é o que nós temos que buscar? Ser a imagem de Jesus Cristo. Qual que é a medida do meu crescimento? A estatura da plenitude de Cristo. Ah, mas isso não dá para alcançar, mas dá para manter essa direção, sempre crescendo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, como crianças espirituais. E como são as crianças espirituais? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, presa fácil para falsos profetas. Estamos estudando Colossenses, onde está falando o quê? Dos falsos mestres. Tá? Pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só, pela artimanha dos homens e pela astúcia. Artimanha, astúcia. Tá? Então, eles vão procurar nos enganar. Muito bem. Isso é o corpo de Cristo. O grande problema é que aqui demonstrou uma maneira
de chegarmos à estatura da varonilidade. Mas o problema é que o que nós temos visto por aí não é. O que nós temos visto por aí, eu tenho visto direto na internet. É crente rodopiando, é crente descendo santo nele, é crente subindo na coluna da igreja, dando cabeçada na parede. Isso daí, isso o pessoal fala, não, isso é meninice, não é meninice. É maligno, é satanás. Porque certos macumba giram também. Isso, exatamente. Então, precisamos fazer distinção. Aonde ser menino é a ideia de criança, né? Deixa eu explicar para vocês. Hebreus, capítulo 5, eu acho que é versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, aqui ele está falando da questão de Jesus como sumo sacerdote. Tá? Ele está falando de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Só que eles não estavam conseguindo compreender isso. 12. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, já faz tempo que nasceu de novo, que está frequentando a igreja, atendendo esse tempo decorrido, deveria ser o quê? Mestre. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Esse é o crente menino, criança. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Bebê não come comida, bebê toma leite. E aqui, quando ele fala leite, a palavra aqui é lactente. É bebê de colo, que mama no seio. É isso aqui. Dado o tempo decorrido, devia ser mestres, são bebês de colo. 13. Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, que é perfeita varonilidade. Para aqueles que pela prática, não só pela teoria, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento espiritual. Agora, discernimento espiritual, quem vai ter? Os adultos. Pela prática. Ele conhece a palavra e ele sabe como deve ser praticada essa palavra. É isso que nós estamos vendo. Cristo, então, é o cabeça. Pode voltar lá, por favor. 1:18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo. Ele é a origem, ele é o governante de seu corpo, que é a igreja. Assim como o corpo humano é o meio pelo qual a pessoa se manifesta. Como você se manifesta? Pelo corpo. Como que Cristo se manifesta? Pela igreja. A importância do testemunho. A gente fala, puxa, a palavra de Deus, o quão importante é saber a palavra de Deus, é alimento sólido, é para adulto e tal. Agora, se a gente vive uma criancice, não está sendo coerente, não está representando adequadamente o corpo de Cristo. E o texto fala que ele é o princípio. Princípio é aquele que dá origem. Ele é a nova criação. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve:
Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este princípio da criação de Deus, em que sentido? Jesus, ele, sendo Deus, criou a terra. Sendo Salvador, se fez homem. Derramou seu sangue pelos nossos pecados. E ressuscitou, se tornando uma nova criatura, uma nova criação, um corpo glorificado. Note que esse corpo glorificado não existia até o momento da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala de várias ressurreições do corpo. Ressuscitou, mas morreu de novo o corpo. A filha de Jairo, Lázaro, as várias ressurreições citadas na Bíblia é o seguinte: ressuscitou o físico e morreu o físico. Aqui ele não está falando disso, ele está falando do novo corpo, o corpo glorificado. É disso que o texto está falando. A essa nova criatura que Jesus é o princípio, ele é o primogênito. Pode voltar lá no 1,18. Ele é o primogênito de entre os mortos. Cristo expirou. Foi colocado na tumba. E a tumba está vazia. Ninguém não. Porque ele ressuscitou. Ele é o primogênito de entre os mortos. Aquela tumba dá a sensação que fosse assim, vamos por uma ilustração, como se fosse o ventre, onde nasce. Ali nasceu esse corpo novo glorificado. Tá? Atos, capítulo 2, versículo 22. Pastor, mesmo quando ele ressuscitou com esse corpo glorificado, ainda teve entre os apóstolos lá, no caminho de Emaús. Isso, aí já é. Para poder tocar nele. Não, podia. Ele falou para comer, tocar nele. Ah, sim. Né? Podia sim. Varões israelitas. Gente, por que nós estamos falando aqui? Atos 2:22. Atos 2:22 é a pregação de Pedro em Pentecostes. Que pregação foi essa que teve 3.000 almas convertidas naquele dia? É isso que nós vamos ver agora. É esse o conteúdo da pregação de Pentecostes. É que o pessoal lê o texto de Pentecostes e fica só lendo, pensando e discutindo, porque falou em língua. Mas ninguém vai ver o que foi falado. O que foi falado foi isso. Varões israelitas. Imagina só Pedro pregando, todo aquele povão. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, deles, os judeus, ali vamos lembrar que eram todos judeus, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, estava profetizada a crucificação. Deus havia determinado esse desígnio. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, os romanos. 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela, pela morte. É disso que o texto fala. Nesse sentido que nós vemos
princípio primogênito. Volta lá no 18, Vitória. Vocês tudo. Então, Jesus é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Aqui nós vemos uma dupla. Qual é? Em primeiro lugar, ele é supremo na criação, como nós vimos no domingo. Como perfeita representação de Deus. Então, ele é o Criador, ele é a perfeita representação de Deus, Deus é Espírito, então Jesus é a maneira palpável, visível, tocável de Deus para nós. Pastor, quando ele está à direita de Deus, ele está como se fosse sumo sacerdote? Isso. Advogado, intercessor. Mas nesse momento que ele está à direita de Deus, Deus é Espírito? Não, Deus é Espírito. Lá no céu. Isso. E ele está sentado. Aí que está. Nós temos que entender, Deus não é eterno? Sim. Jesus é Deus? Sim. Ele é eterno? Sim. Muito bem. Tem uma divisão na eternidade. Qual que é a divisão da eternidade? Jesus está na glória. O Verbo se fez carne, desceu e nasceu. Morreu, ressuscitou e voltou ao céu, como Deus homem. Ele saiu de lá como Deus e voltou como Deus homem. Tem uma divisão da eternidade, onde ele abandona sua glória nos céus, se faz homem e volta para os céus como Deus homem. Por isso ele é sumo sacerdote. Porque ele é homem e é Deus. Está entendendo? Teve um interlúdio aí, no caso, ele deixa a sua glória, desce. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento lá, Esse momento. Não, ele não é Deus. ele estava lá e aqui. Ele é onipresente. Mas ele é espírito, ele Não. Esse é o equivocado. Antes da fundação. Vou explicar para vocês se não entenderam. Muita gente não tem. Moisés chega diante da sarça ardente. Sim. E vê uma pessoa e conversa com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus falou com você. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Todo tempo, desde o início. E ele é visto o quê? Ele é visto. Quando Isaías, no capítulo 6, tem aquela visão celestial, um alto e sublime trono, o que Jesus fala lá em João? Eu sou aquele que Isaías viu naquele dia. Abraão também? Sim, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem cristofanias. O que são cristofanias? Aparições de Cristo físicas antes de ter nascido de Maria, porque ele é Deus. Ele não passou a existir quando nasceu de Maria. Esse é o erro da igreja católica. Eles acham que Jesus passou a existir e nasceu de Maria. Não, ele é pré-existente, ele é Deus. Quando ele nasceu de Maria, ele nasceu como homem. E aí é a união hipostática, a união das duas substâncias. Antes, não, esse corpo ele tinha antes. Ele tinha um corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus não criou nós a imagem e semelhança de Deus? Deus não é Espírito? E que imagem que nós somos feitos, então, se Deus é Espírito? E Jesus, que tem cristofanias, como ele é pré-existente. O corpo que ele tinha não é o corpo como aquele que nasceu de Maria. Mas tinha um corpo visível. Está entendendo? É isso que a gente vê nas Escrituras. Isso chama-se cristofanias. Aparições de Cristo antes de ter nascido. Porque ele não está limitado ao tempo, a condições. Ele é Deus, ele é soberano. Tá? Davi, mas quando fala que ele está sentado ao lado do Pai, dá a entender que ele está ali
fisicamente falando, e Deus é uma luz, e ele é físico, eu já fiquei meio assim. Isso. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Fala que Jesus é o Filho de Deus. E que ele é Deus. E ele está à destra do Pai, nesse corpo ressurreto que acabamos de ver aqui. Que é o corpo que nós vamos receber para poder estar lá também. Esse corpo não vive lá. Esse corpo, carne e sangue, é terreno, não é celestial. Precisa de um corpo celestial para entrar no céu. Este corpo aqui não entra. Esse corpo aqui, não o outro, este, precisa ser transformado, glorificado como foi o dele. Estão compreendendo? E quando fala assim, façamos a imagem semelhante de Deus, quer dizer então que Jesus já existiu, tipo, é uma pessoa aí. Lógico, isso que eu estou falando. Jesus já existia. Nossa, volta no versículo 15 aqui. 15. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui tudo. O primogênito de toda a criação. Então ele já existia, já. Sim, aqui está falando antes. E este Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós somos feitos a imagem de quem? De Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Entendeu? Volta lá no 18. Então, primazia está ligada à questão também do primogênito, tendo toda a primazia na igreja. Em resposta a quê? Aos gnósticos que negavam Jesus, negavam o senhorio de Jesus como Deus encarnado. Para eles era apenas uma emanação, alguém inferior e não Deus. Então o Senhor Jesus, ele tem a primazia para em todas as coisas, ele sendo Deus em tudo. Ele é a primazia. Aí que está. A primazia de Cristo é o senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós temos dado a primazia para Jesus. Primazia em todas as coisas. Não é naquelas que eu quero. Todas. Eu estava vendo uma exposição bíblica de antes de descer, onde ele estava falando o seguinte: aquele texto romano, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o seguinte: nós não temos direito nem de ter opinião e pensamento próprio. Nós temos que ter a mente de Jesus, o pensamento de Jesus, a maneira de ver de Jesus. É primazia. Muito bem. Versículo 19. Então nós já vimos que Cristo é o Salvador, Cristo é o Criador e Cristo é a cabeça da igreja. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então o que aprove do Pai para o Filho? Que nele residisse. Ok? Toda a plenitude de Deus. A palavra residir aqui tem o sentido de totalmente. Residência não é residência temporária, não é de passagem, não. É plenamente. Lar permanente, corpo permanente, pessoa permanente. Nele residisse. Habitação permanente. E não a visita temporária apenas. Não foi? Não, ele é Deus. Então quando fala residir, é permanente. Aí vai confrontar de novo com os gnósticos. Porque para eles é apenas uma emanação.
Ah, mas os gnósticos, tem muito que nos ensinam. Se tem, o Espírito é gnóstico. O testemunho de Jeová é gnóstico. Agora, e quantos não creem na triunidade de Deus? Tem várias. A mesma linha que nós está colocando Jesus em menor escala. Por quê? Porque eles falam, não, eu creio no Pai. Mas não creio no Filho nem no Espírito Santo. Não. E no Espírito. E tem um monte. Aquele cantor do vozeirão lá, que é o nome? Voz da Verdade. Não, ele não crê na Trinidade de Deus. Uma igreja apóstata. Igreja. Então tem evangélico assim também. Tá? Então, só para vocês terem ideia da coisa. Então em Cristo habita permanentemente a soma total de tudo que é Deus. Toda a plenitude. Ou seja, versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui é a obra da reconciliação. Cristo é o agente divino da reconciliação. E essa reconciliação foi estabelecida como? Pelo seu sangue. Ela foi sangrenta na morte. Como que eu sou perdoado dos pecados? Cantamos, pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Mas se ele não tivesse saído da tumba, se ele não fosse o princípio, primogênito, primazia, não existiria vida eterna. A obra dele é ampla. Ele, com seu sangue, nos perdoa. Ele resolve o problema, a fonte do problema, o pecado. Uma vez resolvida a fonte do problema, o pecado, ele também nos dá uma nova vida em Cristo, uma vida eterna. Então, esse é o ponto. Aqui está a questão que nós temos que compreender. Assim, a supremacia de Cristo, ele realizou essa obra, morrendo na cruz, trazendo todas as coisas sob a sua autoridade e controle, para a salvação ou o juízo. Ou para a salvação ou o juízo. Para a salvação do que crê, e juízo do que permanece em Cristo. A mesma palavra que é semente da salvação é a condenação do ímpio. Olha só. A diferença está aqui um crê e outro não crê. Esse é o divisor de águas. Assim, a supremacia de Cristo se baseia na sua natureza divina e obra reconciliatória. Gente, Deus não tem necessidade de ser reconciliado com o homem. Deus não precisa. É o homem que precisa ser reconciliado com Deus. Se eu crer, eu estou reconciliado com Deus. Se eu não crer, Deus continua o mesmo, não mudei nada. Eu só vou pegar a condenação. Sou eu que fiz a salvação. Não é Deus que precisa de mim. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. O pendor é a tendência, a concupiscência da carne. Mas o do Espírito para a vida e paz. Então, a carne nos conduz para a morte, o Espírito para a vida e paz. Certo? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Reconciliação o quê? Da inimizade. E o que causou a inimizade? O pendor da carne.
O pecado. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não se sujeita à lei de Deus. Por isso que a lei mosaica, os 613 mandamentos, não salva ninguém. Porque ele aponta, ele dá o diagnóstico da nossa enfermidade. O pendor da carne. Somos pecadores e condenados por causa disso. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, não tem como. 9. Vós, porém, aí já voltam os irmãos, o corpo de Cristo e Roma, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então ele está falando para a igreja de Roma, só que ele está colocando um ponto de interrogação. Vocês estão no Espírito. Se o Espírito Santo está em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Capítulo 8 ainda, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Opa, como assim? O pecado, ele foi tão grave, as consequências do pecado pegou tanta dimensão, que o homem caiu, trazendo consigo a queda da criação de Deus. A natureza, nós achamos tão bela, ela também caiu. Deveria ser muito mais bela. Até a própria criação foi embora. Então, quando fala de reconciliação, e ele fala todas as coisas, inclui o quê? A natureza também. Versículo 23. E não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quem que está aguardando a redenção do corpo? O arrebatamento, a igreja. Só a igreja? Não. E não somente ela, a natureza, mas também nós. Até a natureza geme aguardando a volta de Jesus. É, pastor, a natureza sente. Isso? Exatamente. Como se estivesse envolvido. Invisivelmente a gente não percebe. É a criação de Deus, gente. E quando o homem caiu porque como que ficou a natureza depois da queda do homem? Começou a nascer espinhos, abrolhos, não tinha peste, não tinha. Os animais ficaram selvagens. Isso! A queda caiu tudo. Encheu tudo. Isso. Será que essa natureza não era essa, então era outra? Era essa caída. Pastor, pode alguém estar na igreja do Espírito Santo? No corpo de Cristo, organismo, não. Mas na organização prévia, pode. Como que eu posso garantir que todo mundo que entra nessa igreja faz parte do corpo de Cristo? Né? Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Primazia, plenitude, está vendo? 10. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, mesmo os ímpios, os incrédulos, eles vão ter que se dobrar diante do Senhor. Tem duas maneiras de se dobrar diante do Senhor. Aqui, pela fé, ou lá, na hora do juízo. Lá vai ter que se dobrar. Não dobrou aqui, mas lá vai ter que dobrar.
Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu aprendi uma coisa com meus professores, que é a prática desse texto. Quando uma pessoa está endemoniada, e você vai expulsar o demônio da pessoa, você tira o nome do demônio, faz ele ajoelhar, confessar que Jesus Cristo é Senhor, e coloca o Senhor que envia para onde ele determinar. O demônio sai. Ah, toda língua, todo joelho vai se dobrar. Se ele dobra para o Senhor, Isso. mas Mas não dobra na boa, não. não, é difícil. É, mas dobra. E os que não foram reconciliados? Todos serão obrigados a dobrar os dedos. Note, a salvação não é universal. A salvação, ela depende do quê? Crer. Ser selado do Espírito Santo. Ela não é universal. Para todo mundo vai ser salvo. Não. Aí nós encontramos alguns problemas. Se a salvação é universal, aí tem as igrejas liberais, algumas igrejas ortodoxas, igreja católica, tem uma linha de igrejas que crê no universalismo. Ou seja, todos serão salvos. Quando diz todos, é todos. Inclusive Satanás e seus demônios. O universalismo crê nisso. Então, isso se torna desnecessário o inferno. Para o inferno se tornar desnecessário, você tem que fazer do jardim do Éden uma parábola, não um evento. E muitos que se dizem cristãos faz do Éden uma parábola. E não é uma parábola. Foi lá que o homem caiu, pecou. Então, se Adão e Eva não é algo real, Satanás também não é real. Aí nós estamos perto do ateísmo. Então por que precisa Deus? Porque é uma salvação. Só que tem muitos cristãos da linha mais liberal que crê nisso. Então daí tem que arrumar um subterfúgio. Qual é o subterfúgio? Tem que arrumar uma solução para a criança quando morre. Vai por limpo. Tem que arrumar uma situação para aqueles que são malzinhos, não fazem boas obras. Esse vai para o purgatório. Só que a Bíblia não fala de limbo, não fala de purgatório. A Bíblia fala de salvação pela reconciliação para aquele que crê. Não é para todos, é o que crê. O que crê. Esse tem vida em Cristo. Exatamente. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, na segunda vinda de Jesus, a besta e o falso profeta serão lançados no inferno. Aí inaugurado o inferno. Não tem ninguém no inferno. Inauguração. Tem o reino milenar de 1000 anos. No final do reino milenar, Satanás é lançado. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O inferno é eterno, gente. Não é como a testemunha de Jeová crê que é extinção. Não é extinção, não. Tá? Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, acabou já o mundo.
e não se achou lugar para eles. Terminou-se essa terra, esse mundo, vai ter um julgamento antes de novos céus e nova terra. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Por quê? Porque foi mostrado os livros das más obras e o livro da vida para mostrar, seu nome não está aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Não foi pela fé, não. Foi pelas obras. Conforme que se achava escrito nos livros. O homem não se salva pelas obras, ele se condena pelas obras. Muitos dizem adorar só o Pai, mas não é possível. João 5, 23. 5, 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Olha só. Jesus não é menor, não é menor. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não vai para o juízo final lá no trono branco, mas passou da morte para a vida. Quando se fala em trono branco, é só para ir. Mas aí tem uma oportunidade. Não, a oportunidade é de acender o fogo do inferno. Então, para que tem o trono branco? Para colocar o tamanho da pena, do sofrimento do inferno. O trono branco é só para a condenação. Não salva ninguém. Os que creem que existe um juízo, é que eles não compreendem esse outro versículo que nós lemos. Aqui, ó. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, não entra em juízo. Fique isento. Não. Se você tem a vida eterna, você não vai ser julgado. Tá? E os duvidosos, né? Não. Em cima do muro já é do outro lado. Não tem essa. Eu não sei. 1 Pedro 2,24 encerrando. Eu estou em cima do muro, pega alguém, me puxa lá pro lado, que eu não quero ir. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, está falando de Jesus, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, lembra do Romanos 6, que o batismo, o mergulhar, simboliza o quê? O morrer para os pecados, para o mundo, para as coisas da carne. Vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. E ele tomou a pena sobre ele, e cabia a cada um de nós que cremos. Tá? Os que não creem, aguardem o inferno. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a autoridade. Ele que tem que conduzir as nossas vidas por completo. Corpo, alma e espírito. Um corpo para ser glorificado, uma alma com a mente de Cristo e um espírito vivificado porque ele venceu a morte. Amém? Vamos encerrar? Vamos ficar em pé e orar? Senhor, agradecemos porque o Senhor se revelou a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor, sendo santo, rico em misericórdia, nos amou, mesmo cada um de nós não tendo mérito para isso. Mas o teu grande amor te fez presente, derramando graça superabundante sobre o que crê. E que possamos caminhar
confiantemente, convictamente, dedicadamente nessa fé. E possamos ser os instrumentos da reconciliação. Que possamos estar pregando a reconciliação com Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incumbe disso. Porque o Senhor já fez isso em nossas vidas. Que possamos comunicar a bênção para outros. E assim seja, segundo a força do seu poder, sob a direção do teu Espírito, através do pleno conhecimento da tua palavra. Para a tua glória, Jesus. Amém. Amém. E